mais um caso de fake news, mas dessa vez não iniciado aí pela extrema-direita, pelas redes, mas por um jornalão, o Estado de São Paulo. Vocês devem se lembrar que na semana passada, a ex-presidenta Dilma Rousseff, que comanda o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, que é o conhecido Banco dos BRICS, anunciou um crédito de 5,7 bilhões em socorro ao Rio Grande do Sul. E poucos dias depois, passou a circular nas redes e nos perfis de extrema-direita, a partir de uma matéria do Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, assinada por José Fux, dizendo que a maior parte dos recursos do banco anunciados pela Dilma ao Rio Grande do Sul teriam sido aprovados antes de sua gestão na instituição, ou seja, teriam sido negociados e aprovados pelo antecessor da Dilma no banco, que seria o Marcos Troijo, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O título da matéria dizia: crédito do NDB para o Rio Grande do Sul anunciado por Dilma, como um feito seu, foi aprovado no governo Bolsonaro. E hoje a assessoria de imprensa da Dilma, desmentiu a informação numa longa nota onde descreve de onde vieram cada parte dos recursos que totalizam esse 1,115 bilhão de dólares, né, o que dá esses 5,7 bilhões de reais. Então, eles explicam 200 mil de onde veio cada parte. Olha só, a mais nova, né, as operações de concessão de empréstimos são bem mais recentes, nenhuma foi aprovada na vigência do governo Bolsonaro. A mais antiga é de novembro de 2023, a mais nova de março deste ano. Do total de 1,115 bilhão para o Rio Grande do Sul, 795 milhões, ou seja, grande parte, né, a maior parte, 500 milhões do BNDES, 295 milhões do BRDE, são de operações aprovadas em 14 de novembro de 2023 pelo Senado Federal e em março de 2024 pela Comissão de Financiamentos Externos do Ministério do Planejamento. Aí depois ainda destaca os outros 200 milhões de dólares serão investidos diretamente pelo NDB, dependendo de projetos a serem submetidos pelas autoridades brasileiras ao chamado Bancos dos BRICS. Enfim, descreve lá como que foi aprovado todos esses recursos e ainda chama a atenção que o antecessor deixou o banco em Xangai em março de 2022 e não mais retornou até deixar a presidência do Banco do BRICS em 24 de março de 2023. Ou seja, o cara fazia um ano que não ia para Xangai, na sede do banco. Então, mais uma fake news aí, produzida por um veículo de comunicação. Produzida por um sujeito chamado José Fux, um jornalista do Estadão, que, entre outras coisas, lavajatista, defendeu o golpe contra a Dilma, ele persegue a Dilma, ele escreveu esse livro aqui, A Reconstrução do Brasil, de José Fux. Vejam, prefácio de quem? Esse jornalismo profissional que não tem lado, sabe? Prefácio de Fernando Henrique Cardoso. Vejam o que é o livro. A série especial de reportagens sobre os desafios do Brasil para alcançar o desenvolvimento sustentável, a estabilidade política, o bem-estar social, pós-impeachment, virou livro. A Reconstrução do Brasil reúne as 15 reportagens produzidas pelo jornalista José Fux, repórter do Estadão, os 10 editoriais correlatos publicados no jornal entre setembro de 2016 e janeiro de 2017. Vocês acham que eu preciso dizer mais alguma coisa sobre a reportagem e a credibilidade dessa reportagem? É um porta-voz do Estadão, do que há de pior no Estadão, que perseguiu a Dilma e apoiou, foi a favor do golpe de Temer, escreveu um libélulo com prefácio de Fernando Henrique Cardoso, que participou à época daquele golpe, para dizer que estavam falando em reconstrução do Brasil, ou seja, olha, acabou a era Lula. Esse cara fica fazendo postzinhos no Twitter elogiando aquele jornalista Guzzo, que foi condenado agora, sabe? Eles ficam trocando figurinhas ali. Só que é um jornalismo profissional. Ei, Laia, viu?
Pois é, jornalismo profissional, Felipe. Eu não vou nem comentar, Adri, porque o Renato já deixou todo o comentário pronto aqui. Se você imagina mesmo que existe a tal isenção e consegue enxergar em alguém na mídia tradicional, de também mainstream, essa isenção, ou você está desinformado ou é muito ingênuo. Porque aqui o tempo inteiro a gente fala sobre isso. O tempo inteiro o Renato está batendo nessa tecla. Mas se você ainda acha isso, eu te recomendo um livrinho que fala sobre isso. Chama-se Teoria do Jornalismo e é de minha autoria. Tem um capítulo só sobre isso, isenção jornalística, a famosa objetividade, a teoria da objetividade. Está lá. Né? Eu vou tentando, eu nem quero falar muito sobre o assunto, porque senão vira um nepotismo, porque eu falo nisso desde o livro é de 2005, tem quase 20 anos. Há 20 anos eu venho falando no que a teoria do espelho, que é uma das teorias do jornalismo, de que o jornalismo só, né, seria o espelho da realidade, é uma grande falácia vendida por esse José Fux da vida. Esses caras que tentam vender como imparciais, isentões, como representantes de uma objetividade jornalística que nunca existiu. Inclusive, por quê? O cara que, teoricamente, teria inventado o lead ou a objetividade no jornalismo, né, em 1922, que é o Walter Lippmann, no livro The Public Opinion, ele deixa lá muito bem claro que o lead vem não para transformar os jornalistas em objetivos, mas sim para reconhecer que eles são subjetivos. E como eles são subjetivos, o método é que tem que ser um pouco objetivo para amenizar a subjetividade dos jornalistas. Está claro isso conceitualmente? Porque é disso que o Walter Lippmann está falando quando o lead é criado nos Estados Unidos. É disso que ele está falando. É disso que Pompeu de Souza está falando quando traz o lead para o Brasil na década de 1950, para o Correio da Manhã. É disso que esses jornalistas estão dizendo quando teorizam sobre a objetividade. A objetividade no método acontece porque a subjetividade é inerente ao ser humano. Inclusive ao jornalista, obviamente, porque me parece que ainda é humano. Alguns nem são tão humanos assim, mas me parece que não há um sinal de humanidade neles. Mas são humanos, então, portanto, subjetivos. E aí o método é que tem que ser objetivo. É isso, gente. Eu estava olhando aqui os tweets do Zé Fux. Há uma hora ele colocou o seguinte tweet: a direita sensata tem de se unir para tirar o PT do poder, diz Luiz Felipe Dávila. Para cientista político, ele chama de cientista político um cara que é político. Que foi candidato. Foi candidato, foi pretenso candidato do Novo a presidente da República. Será um desastre se estiver dividido em 2026, esquerda retrógrada seguir no governo. Confira a entrevista que produzi para o Estadão. Aí ele tuita 2 vezes isso, tão vigoroso que ele quer ser com a esquerda retrógrada. Então, é esse sujeito que inventou essa fake news. Então, cobrem o Estadão, pau nele, pau no sentido figurado, evidentemente, mas, assim, o sujeito tem que ser cobrado pelo que faz. Não vem com esse papinho furado, eu sou jornalista profissional. É isso aí. Ele é profissional e deve ter graduação, né, Felipe? Espero. Olha só. Espero que sim. Com certeza não leu meus livros, mas eu espero que ele tenha. Não estudou com o Felipe.